Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa conversa sobre sommeleria, enologia, vinhos e esse mundo que fascina muita gente, e logo com um assunto que praticamente todos os amantes de vinho mais gostam, que é a análise sensorial de vinhos. Uma questão que eu acho que é importante dizer: algumas vezes se fala que a análise sensorial é uma coisa, é acadêmica, tem objetivo de pesquisa, e, enfim, tem necessariamente que ser feito por provadores treinados, em condições específicas, mas isso não é uma verdade. Isso aí é um equívoco, isso aí é confundir ou talvez desconhecer que há diversos níveis e tipos e objetivos de análise sensorial. E a prova do vinho, sem ser necessariamente voltada aí para fins acadêmicos, que vão resultar em estatísticas e resultados experimentais, ela também é feita de modo afetivo e mesmo de modo menos formal. Não é um fato que a análise sensorial é uma coisa que só provadores treinados fazem, nem que precisam necessariamente de métodos específicos. Existe uma norma da ISO sobre análise sensorial, sobre salas e cabines de prova, mas isso é para determinados fins que não abrangem todas as áreas da análise sensorial. Acho importante fazer esse esclarecimento, porque provavelmente alguém há de se perguntar, afinal, o que é análise sensorial? Que é, inclusive, um certo sinônimo de prova, de degustação. Eu, francamente, não gosto do termo degustação, porque degustar parece muito aquela coisa de supermercado, parece muito aquela coisa informal, mas, de qualquer forma, o que é provar o vinho? O que é Quem é o ser dotado desse fabuloso mecanismo que consegue ver um vinho e dizer: nossa, que sensacional, tem cheiro disso, tem cheiro daquilo, tem gosto daquele outro, é equilibrado, é elegante, várias outras palavras, algumas vezes até quase que muito subjetivas e afetivas, mas a verdade é, qualquer pessoa em pleno juízo e com suas faculdades sensoriais em pleno funcionamento tem condições de fazer. Ah, mas não é cego, tem anosmia, não sente cheiro. Olha, tem também possibilidade de usar os sentidos em que né, que eles são confiados, tirando os que foram privados. Na verdade, a cegueira é o caso menos complicado, inclusive o caso mais, talvez, bacana. Evidentemente que ninguém vai cegar-se com intencionalidade para virar um bom degustador, mas a privação da visão acaba sendo muito comumente aguçadora de outros estímulos. Então, muitas vezes são pessoas com extrema sensibilidade olfativa. E essa sim é talvez o sentido mais complicado de não contar para fazer uma análise sensorial. E o gustativo, por incrível que pareça, talvez não seja o mais importante dos sentidos, se a gente tivesse que pôr em uma ordem de importância. Mas degustar efetivamente é perceber o vinho. Eu gosto de. Só uma frase minha, não sei se há alguma outra parecida por aí, mas eu particularmente conceituo muito como perceber o vinho na sua plenitude, ou seja, na sua forma. Perceber o que ele é, primeiro entender o que ele é, depois perceber o que ele te oferece e entender se ele está enquadrado, bem enquadrado naquilo que ele é, o que ele pretende ser. Tá? É extrair tudo o que é oferecido dele por meio dos nossos órgãos sensoriais. E isso aí é uma coisa que a gente só vai conseguir com o tempo. Tem duas questões que eu acho que tem que ter cuidado. Primeiro, não se aprende sensorial lendo, e tão somente lendo. Não se aprende sensorial tão somente bebendo. E às vezes o pessoal fala em litragem, eu além de achar um termo babaca, com todo o respeito a quem usa, eu acho que é um termo quase sempre de pessoas que com alguma, com alguma ascensão social, que tem, eu já bebi muitos vinhos. Eu diria que litragem não é tudo, é muito importante, não necessariamente em quantidade, mas sim um número de experiências interessantes aí, significativas que a gente deveria ter para acabar conhecendo vinhos. É um conhecimento, é um estudo para a vida. E só beber, concluindo, não resolve. Tá? As duas coisas têm que ser feitas. A gente precisa andar conhecendo mais a teoria sobre
vinhos, sobre degustação, sobre características dos vinhos, e fazendo a prova e trabalhando reflexivamente, tanto na leitura, refletindo aquilo que prova, quanto na prova, refletindo aquilo que lê. E, de fato, assim a gente melhora. Isso só se melhora com o tempo. Essa talvez é das poucas coisas que eu tenho acordo com quem fala em litragem, porque a gente tem todos os sentidos, mas a gente não é um degustador. Não somos degustadores natos, mas não somos efetivamente acostumados a fazer isso. E à medida que a gente vai fazendo e melhorando, a gente percebe que uma vez não conseguia falar nada sobre o vinho, depois conseguia. Claro que os vinhos mudam com o tempo, se não mudam de safra, evoluem, mas a gente percebe que diante de um mesmo vinho, de uma situação muito parecida, muito tempo depois, ou nem tanto, com algum treino, a gente já começa a ter uns bons resultados, a gente percebe que, nossa, agora eu consigo pegar essa taça e dizer, isso parece, me lembrou tal fruta, me lembrou aquele outro vinho. A biblioteca sensorial que a gente forma é importante. E aí uma coisa que é importante de se dizer é que a gente precisa ter experiência sensorial não apenas com vinho. Tem que se acostumar aí a cheirar as coisas, perceber mais as coisas com as quais a gente convive. A gente não tem muito esse hábito. Mesmo a nossa comida, né? O que é de comer, e é da boca para dentro, né? O que é de cheirar, e a gente não presta muita atenção, que até o nosso prato de comida trivial ali pode nos entregar muito mais se nós percebêssemos mais ele. E eu sempre digo, tá, mas como é que a gente chega aí como é que eu consigo aí olhar pegar um vinho, cheirar e dizer, nossa, mas tem tal coisa? Primeiro, você tem que ter sentido. Segundo, preferencialmente, essa coisa tem que existir no vinho, para que você não esteja aí dando ou um chutão, ou acabou com uma percepção um pouco equivocada. Embora tenha um tom de subjetividade, o grande degustador consegue ser mais objetivo, e além de ser mais objetivo, ele também usa menos de questões subjetivas e descritores quase que intransponíveis e desconhecidos, e sobretudo não muito afetivos, como por exemplo, o cheiro do armário da avó. Eu não conheço a avó de muitos dos que estão assistindo, se não de todos, e muito menos o armário da avó. E o que será? Mas o que tinha no armário da avó que tinha um cheiro característico? Pode ser mofo? Pode ser flores, o cheiro do perfume que ela deixava entre as roupas, e desse ponto de vista não é mais óbvio mais adequado mesmo usar flores, ou mofo, que seja. Então, o cheiro da casa da avó, a avó usa fogão a lenha, tem aquele cheirinho de fumaça. Será que não é defumado, fumaça? Ao invés de ser a casa da avó, efetivamente, são questões que a gente tem que ir se balizando. Outra questão que é verdade, sim, tem gente que acaba viajando muito, enfim, percebendo coisas que não estão bem claras ali, usando descritores muito exóticos, que algumas vezes duvido que elas próprias conheçam, mas efetivamente a gente só fala daquilo que a gente conhece. E nesse ponto de vista, como é que a gente vai melhorando e conseguindo pegar uma taça e dizer, tem isso, tem aquilo? A gente precisa, para responder isso, pensar que uma vez a gente não tem consciência disso. Primeiro porque a gente degusta sem grande atenção, mas desde que nasce. E assim, inclusive, a gente consegue saber o alimento que prefere, saber que experimentou entre dois líquidos da mesma cor, descobrir, opa, isso aqui não era o que eu estava imaginando, tem outro sabor, tem outras características. E a gente precisou ter algumas referências. Por exemplo, hoje é muito rápido a gente pensar, né, que se eu falar em laranja, todo mundo, tá além da cor, né, mas vamos pensar na fruta. Se eu falar em laranja, todo mundo enxerga uma fruta redonda, né, relativamente redonda, laranja por fora, mais ou menos laranja por dentro, com um halo esbranquiçado, com um sabor cítrico e com cheiro de laranja, que laranja tem, de fato, cheiro de laranja. As uvas têm seus cheiros próprios, e nem toda uva tem o mesmo cheiro. As uvas americanas têm muito cheiro do que a gente costuma dizer de cheiro de uva, né, aquele cheiro de suco de uva, enquanto as uvas viníferas têm cheiros mais
vamos dizer, adultos, menos que lembram doces e frutas e mais algumas outras coisas, como ervas, como vegetais, e uma gama grande de aromas, inclusive animais. Ah, mas a verdade é, um dia a gente teve que aprender o que é para poder olhar, fazer esse exercício. Ah, isso é laranja, não gosto de laranja. Prefiro maçã. Que características tem maçã? Olha, é docinha, tem uma certa acidez, é vermelha ou é verde por fora, tem aquele cheiro característico de maçã. E assim a gente vai constituindo as nossas memórias. Resguardadas algumas proporções, é assim que a gente faz com, com o vinho. E também é interessante dizer, embora a gente não se dê conta, e eu comentei até já um pouquinho, eu gosto muito de usar o exemplo de a comida de casa. Às vezes tem mais de uma pessoa que cozinha em casa, por exemplo, a avó e a mãe, e quase sempre elas são mulheres, né? Porque a gente continua ainda com um certo atraso social. E normalmente tem diferenças. Elas fazem as mesmas coisas, e às vezes, inclusive, com alguma aparência semelhante. E quando a gente experimenta, a gente sabe, opa, eu sei quem fez esse aqui é de A ou é de B. E outra coisa que também serve para a gente falar em sensorial, quem é solteiro aí sabe bem aquele pote de comida que a gente não lembra muito bem desde que data está ali. E o que a gente faz? Né? Cheira, dá uma olhadinha e percebe se ele está igual ou não, e com isso faz o nosso critério de admissão. Ainda é possível comer, não é possível comer. E isso nada mais é, embora a gente não, talvez não fique prestando tanto atenção no que aquela comida era ali quando a gente se serviu, quando recém fez, a gente tem a memória dela, tanto que depois a gente compara com ela possivelmente alterada e diz, está ou não está. E aqui é interessante, mas é uma coisa que eu não vou me discorrer muito sobre isso, mas percepções são coisas físicas. Veja que coisa, nós temos um estímulo, que é um fator externo, esse estímulo nos traz uma sensação, que é um fator interno, interpretado pelo nosso cérebro, que forma a percepção. Então, eu não consigo nem fazer assim etapas, porque é tão, aliás, até dá para fazer, mas é que é uma coisa tão rápida na nossa cabeça que a gente não percebe e chega a ficar quase sem sentido. Mas retomando o exemplo da laranja, um dia alguém te disse que aquilo era uma laranja. Hoje você vai olhar aqui, alguém chegar aqui, opa, instantaneamente você tem algo físico que te traz uma sensação que é interpretada e que chega lá, laranja. E aí tá, e é assim que a gente faz em qualquer tipo de percepção sensorial. Sendo que, né, nós humanos e para o vinho usamos aí visão, olfação e gustação. Algumas pessoas falam em tato, eu não gosto de tato, acho que tato é outra coisa, né? Mas sensações tácteis eu acho mais adequado, sensações gustativas, efetivamente. E também não vou detalhar muito, inclusive nem sou um grande conhecedor, mas a gente enxerga o mundo ao contrário, como se estivéssemos, a gente enxerga a imagem invertida, não sei se recordam, mas efetivamente a nossa visão é algo direto, né? Temos ali o estímulo, fazemos a percepção, né? Logo fazemos ali a leitura e já identificamos sem maiores problemas, e o nosso sensor, né, é o olho. Na olfação, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. A gente precisa, para as coisas terem cheiro, isso é uma coisa que é fundamental, elas precisam ser voláteis. E embora as coisas, se a gente pegar vamos pensar, uma flor pode ser, ela não vai se desfazendo e evaporando, mas ela vai constantemente desprendendo perfume. E esse constante desprender não precisa ser em quantidades, a gente não enxerga, mas o suficiente para que o nosso limiar de percepção perceba aquele cheiro de igual a cheiro de rosas. E esses aromas, essas moléculas precisam atingir o nosso bulbo olfativo, aí a gente manda para o cérebro e diz, oh, tem um cheiro, vai lá na biblioteca, diz, pronto, é isso. Tá? E só que a gente está vendo assim tudo separadinho. Vocês imaginem um vinho que a gente tem diversos aromas juntos. E essa é a complexidade maior de fazer uma degustação de vinho ou mesmo de alguma outra bebida. E tem também a via retronasal. A gente vai falar depois dos aparelhos com mais
calma, se detendo mais, mas que é uma via interessante, porque às vezes a gente fala em gosto de laranja, a gente se refere ao cheiro de laranja, né? E a gente confunde bastante o gosto com o cheiro, à medida que até que a gente engula, essa passagem está absolutamente aberta para que a gente consiga experimentar os aromas das coisas que a gente põe em boca. Então, em boca a gente também sente, além dos gostos, a gente sente aromas, embora é claro que a gente não está dizendo que as pessoas vão começar ali a sentir cheiros pela boca, né? Pegar uma flor, enfim, levar à boca, que não seja uma flor comestível, mas tem essa possibilidade, tem os gostos, né? Que eu não me detenho agora nos sentidos, mas que basicamente são quatro, que é doce, ácido, salgado e amargo, e tem várias coisas que a gente sente, como por exemplo cremoso. Isso é o quê? Sensações, mas são também percepções que formam o nosso julgar dessa bebida ou desse alimento que a gente está degustando.